Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez para dar prosseguimento aí ao nosso programa de Matemática 2. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho aí no nosso módulo 7. A ideia de falar um pouco sobre relações métricas num triângulo qualquer, né? É, as ideias mais importantes seriam aí falar um pouco sobre o reconhecimento da natureza de um triângulo, tá? Nós vamos observar aí que dependendo dos lados do triângulo, né, nós vamos poder afirmar se o triângulo é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Lembrando que o triângulo acutângulo é aquele que tem os três ângulos agudos. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Né? Aí a ideia de hipotenusa e catetos, já vimos anteriormente. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. O ângulo que está entre 90 e 180 graus. Tá? Então já vamos dar prosseguimento aí à nossa primeira ideia. Vamos falar um pouquinho das relações métricas num triângulo qualquer. Tá? A primeira ideia que nós temos aí é a relação métrica que ocorre aí num triângulo acutângulo. O que nós temos nessa relação? Observa só. Em qualquer triângulo acutângulo, o quadrado do lado oposto a um ângulo agudo, por exemplo, nesse nosso exemplo que nós temos aqui, na nossa introdução, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós temos os lados A, B e C. Tá? Esse M aqui é a projeção do lado B sobre o C. Tá certo? E se esse pedacinho aqui vale M, o pedaço que completa o lado C nós vamos chamar de C menos M. Tá? Então, repara. O lado oposto a um ângulo agudo, estamos escolhendo o lado A. Ele ao quadrado sempre vale a soma dos quadrados dos outros dois menos duas vezes um lado, que nós escolhemos o C, vezes a projeção do outro sobre ele. Então, repara só. Nós estamos escolhendo o lado A, esse lado ao quadrado vale a soma dos quadrados dos outros dois. Aí você tem que aprender a diferenciar aqui duas situações. O lado que está sendo projetado é o B. Essa projeção nós vamos chamar de M. O lado que recebe a projeção é o C. Então, nós vamos fazer menos duas vezes o lado que recebe a projeção, que é o C, vezes a projeção do outro sobre ele. É a nossa primeira relação que vamos mostrar, a relação métrica num triângulo aí acutângulo. Em seguida, a gente tem mais uma relação, que já seria aí a relação métrica num triângulo obtusângulo. Então, observa aqui comigo. Ó. Quando você tem um triângulo obtusângulo, repare que esse nosso triângulo ele é obtusângulo em A, veja só. Ou seja, o ângulo obtuso está no vértice A. Vamos reconhecer que os elementos, então, os lados B e C, e o maior lado, que é o lado oposto ao ângulo obtuso, justamente seria o A. Então, o que nós vamos dizer? Que o lado oposto a esse ângulo obtuso, que seria o Azinho, ele vale a soma dos quadrados dos outros dois, tá certo? Mais duas vezes o lado que recebe a projeção, que é o C, vezes a projeção do outro sobre ele. O lado que está sendo projetado é o B. Então, o que está acontecendo? A projeção dele é o M. Vale a pena você tomar cuidado e ficar bastante atento, que quando você tem um triângulo obtusângulo, repara que a projeção do lado B sobre o C, ele se faz por fora. A altura relativa ao lado C, repara só, o HC, ele vai relativo ao prolongamento do lado AB, justamente porque esse triângulo é obtusângulo. Então, repara só, o lado que recebe a projeção é o C, e a projeção do B sobre o C é M. Então, nós temos a seguinte relação. O A ao quadrado é igual ao B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais duas vezes o lado que recebe a projeção, que é o C, vezes o M, seria aí uma segunda relação, a relação métrica no triângulo obtusângulo. São as duas relações.